a gente pensar, temos uma tendência a pensar o cinema como se ele existisse isoladamente das outras formas de expressão artística. E eu acho que no caso do Vertov, bem em particular, é fundamental pensar o que ele fez no conjunto das expressões artísticas da então União Soviética. É preciso vê-lo junto com os construtivistas disso. Em particular, me parece que existem dois artistas nessa época, plásticos, né, e fotógrafo, outro, que tem um diálogo com ele, de onde ele tirou algumas coisas e a quem ele levou algumas ideias que acabaram gerando formas de expressão renovadoras, pelo menos, né? Um deles foi um fotógrafo, o Alexander Rodchenkov. O outro foi um artista plástico, que é o Casimir Malevich. Malevich, a gente sabe que foi aquele quadrado negro e quadrado branco sobre fundo branco. Quer dizer, fez uma pintura manifesto no sentido de que é mais importante você, ou tão importante quanto você cuidar da forma, quanto da ação ou do objeto que você está reproduzindo. Quer dizer, a ação não precisa, a pintura não precisa ter um assunto, não precisa ter uma ação, não precisa ter um tema, né? Ela em si existe uma expressão dramática na forma dele. O que na verdade, Vertov fez no cinema foi exatamente uma transposição desse pensamento do Malevich e parte do Rodchenkov. A preocupação que era numa sociedade em processo revolucionário, numa sociedade em que você estava de um lado com uma produção industrial crescente, renovadora, crescente no sentido de que existiam novos métodos de produção, máquinas, era uma coisa muito recente, toda a maquinária da Revolução Industrial que começou no final do século XIX e começo do século XX, e na Rússia estava muito afastado dessa Revolução Industrial. Então, para eles era uma novidade, e em todo mundo você tem um momento de que começaram a descobrir a possibilidade de sair da produção artesanal para a produção industrial, sair para a produção de um objeto para a produção de objetos essenciais. Isso, de uma parte, tendo contato com o Malevich, ou seja, alguém que diz para você que o assunto da pintura não é tão determinante quanto a pintura de si mesmo, quanto a forma que você dá ao quadro, e tendo do outro lado um fotógrafo como o Rodchenkov, que começou a fotografar de ângulos diferentes, de alto, de baixo, quadrando coisas cotidianas, uma árvore, um rosto de pessoa, de um ângulo diferente, para enfatizar a ideia de que também a visão precisa ser renovada, e a ideia de que é preciso você se dar conta de que a máquina de fotografar ou de filmar está vendo melhor do que nós vemos, né? Está vendo com maior precisão algumas coisas que nós não conseguimos perceber a olho nu, nós passamos a perceber com a câmera. Isso alimentou o cinema do Vertov, ao mesmo tempo que o cinema do Vertov dialogou e alimentou também essa sensação que existia no ar. Então, se hoje a gente volta para o cinema do Vertov, o que você vai ver é que ele, primeiro, é um cinema bem manifesto, bem como guardadas as proporções, como o quadro do Malevich. É alguma coisa inesperada dentro dos padrões daquele momento. Quer dizer, você tinha um hábito de ver imagens com uma determinada característica e ele propôs uma coisa nova. Você tinha no cinema mesmo um hábito de contar histórias com um modo muito teatral, e que a fotografia existia apenas como uma reprodução do que estava acontecendo diante da câmera, e ele faz com que a ação da câmera sobre a coisa que ele estava filmando apareça mais, seja mais importante às vezes do que a coisa propriamente filmada. O que ele traz é principalmente essa, não apenas isso, mas primeiro,
essa ideia de que existe um dinamismo na visão e que isso corresponde a um entendimento do mundo do século XX. Basta a gente lembrar que, mais ou menos nessa mesma época, não muito distante da União Soviética, um pintor e fotógrafo de origem húngara dava aulas de fotografia no Bauhaus, na Alemanha. Ele tinha uma expressão hoje muito interessante para a gente, porque ela vem paralela. Enquanto Vertov estava dizendo, eu sou o cinema hoje, eu sou o cinema que eu vejo mais, eu sou um microscópio, eu sou um telescópio, eu sou uma teleobjetiva, eu sou tudo ao mesmo tempo, o Moholy Nagy, esse húngaro que ensinava fotografia no Bauhaus, dizia, no futuro, analfabeto vai ser quem não souber fotografar. A relação com a imagem era uma coisa, se você não souber lidar com a imagem, você vai ser um analfabeto. Mas naquele momento dos anos 20, a gente tem que entender que havia não um conflito, havia uma grande discussão sobre o cinema, os caminhos que o cinema deviam tomar. E isso vai ser retomado nos anos 60. E as duas vertentes que existem, justamente o cinema de arte francês, Jean Rouch, Jean Godard, a turma do cinema francês dos anos 60, né? Aí vocês podem falar com a Silvia sobre isso. A Silvia acho que ainda está dando aula lá, né? A Silvia, lógico, conhece muito essa turma da Nouvelle Vague, influenciou a Nouvelle Vague, e a turma do cinema direto americano, que é justamente copiando, né, os dois grupos, adequar a sua forma às proposições do Vertov. Mas o cinema do Vertov é atualíssimo. É atualíssimo. Porque para ele, né, é olhar ali para fora e o que vocês estão vendo? Devolvendo a pergunta para vocês. O que acontece ali? Se você pegar lá o homem com a câmera, você vai ver efeitos e pô, como é que esse cara fez isso? Fez. Porque o cinema permite isso, a câmera permite isso, a montagem permite isso. Existe um hábito de tentar aproximar quem faz um cinema documentário de alguma coisa científica, no sentido de que acredita-se que o documentário é a própria realidade, é a própria verdade. No entanto, já desde o Vertov, a ideia de cinema verdade não significa que eu estou reproduzindo o mundo verdadeiramente, mas que eu tenho uma verdade cinematográfica. A vida é a essência do filme de Vertov. E a vida significa o quê? Significa o homem. O humano, o homem. E o cenário para ele era a vida também. Só que o cenário, quando ele fala a vida, na verdade está se referindo ao mundo. O mundo é o cenário. Só que os nossos olhos estão completamente embaçados pelas ideias que nos embutiram na cabeça. Então você precisa ver a realidade com outros olhos, você precisa renovar a realidade a cada olhar. O fato dele não trabalhar com cenas ou com histórias que sigam uma dramaticidade convencional do teatro, da literatura, ou de não trabalhar com uma cena ficcional, de surpreender a vida ao vivo, não significa que não existe uma intervenção artística dele nos filmes, entende? No enquadramento, na ordenação das imagens. Se nós pegamos um clássico filme dele, que é O Homem com a Câmera, existe uma construção narrativa, só que essa construção narrativa não é igual ao que o cinema então fazia nas suas obras de ficção, mas há uma clara organização narrativa com a câmera, que é um dia amanhecendo, chegando ao meio-dia e anoitecendo. No começo do filme, uma pessoa desperta, a rua está vazia, começam a abrir as lojas, começa a amanhecer, os bondes saem da garagem. É uma cidade que desperta. Então ele usa essa orientação temporal de despertar ao movimento no meio do dia, à
relaxamento à tarde, a diversão à noite, como um processo narrativo. Claro que a vida filmada de maneira prevista, mas ainda assim tem uma estrutura narrativa. E essa estrutura, isso aqui é importante, não é científica. É só sui generis. Você vê um filme do Vertol, são todos os efeitos que você imaginar, tudo isso que você imagina hoje feito aí pelo computador, ele fez na câmera. Se isso é ciência, não sei. Para mim é arte. Esse contato com uma coisa que se movia tal como se move a realidade, tudo que aconteceu não acontece de novo porque você não viu direito, ou você viu, ou você não viu, entende? Isso era uma novidade. Entende? E o que o Vertov insistia era assim, essa novidade é melhor do que, informa muito mais do que eu recebo com meus olhos sem essa acessório, sem esse complemento, sem essa... Então, é nesse sentido, ele é um criador, não um cientista. Entende? Se você disser, existe algo de ciência no cinema? Sim, existe. Cara. Quer dizer, olha aí, fez o equipamento, mas na utilização desse equipamento, mesmo quando ele se refere a um registro puramente contemplativo de alguma coisa, a intenção aqui não é científica, entende? Porque o tema do Quino Prata era o velho contra o novo. Então ele vai filmar o que tinha, digamos, melhorado na sociedade soviética e sinais do antigo que não tinham ainda sido resolvidos na União Soviética. Então ele filma dependentes do alcoolismo na rua, gente na rua caída no banco porque estava inteiramente embriagado, gente que não tinha se adaptado às condições de trabalho ou à exigência do trabalho. E ele bota o que mudou, o que é moderno, o que está em movimento, em oposição ao que é velho. E num desses processos, num desses momentos de narração, ele, para entrar no velho, ele faz com que todas as coisas se façam invertendo o movimento dos personagens em cena. Então todo mundo anda para trás, os carros andam para trás, os bois andam para trás, entende? Porque não havia digamos, uma explicação escrita, né? Um letreiro. Era você perceber pela imagem que estávamos regredindo. A gente tem que entender que todo artista, seja ele de que área for, ele é fruto de um contexto. É um contexto social, político, econômico que ele vive, que ele nasce. E o contexto familiar. O Vertov, ele era um universitário, né? Logicamente ele tinha lido todas as obras de Marx, Engels e Lenin, mas também tinha lido as obras do realismo russo, as obras do futurismo, estava nessa discussão junto também com o construtivismo russo. Todos esses movimentos eles eram paralelos, as discussões se davam, as pessoas se reuniam, debatiam. E ele, de fato, queria, né, dentro da proposta dele, na verdade, era mostrar uma nova realidade. Não criar uma nova realidade, é mostrar, através do processo fílmico dele, né, do método que ele deixava de filmar, de mostrar uma nova realidade, uma nova leitura da realidade vivida. E com isso pretendia esclarecer as massas, pretendia esclarecer o povo russo, né? Não que o cinema dele fosse um cinema de propaganda, é totalmente diferente. É um cinema muito mais profundo, é um cinema que vale até hoje, está por tudo aí. Né? É um cinema revolucionário por isso. Era uma nova forma, mas calcada fundamentalmente em cima do documentário. Ele, como
vários outros criadores, em certo momento, foram pressionados pelo Estado russo, porque estavam levantando questões ou se expressando de maneira que não era o que interessava ao Estado. Com a ascensão do Stalin ao poder, o que aconteceu foi que vários artistas russos foram censurados, perseguidos, marginalizados. De um certo ângulo, claro, eram todos socialistas, eram todos comunistas, eles estavam todos entusiasmados com a Revolução. Esse saltado que era o czarismo para uma Revolução Socialista provocou um entusiasmo enorme e um processo criativo enorme. É um delírio dizer assim, mas eu tendo a achar o contrário, porque, na verdade, o Estado é que começou a seguir os artistas. E, em um certo momento, se afastou deles. Pouco o movimento se perdeu, toda a efervescência da era revolucionária acaba nos anos 30. Porque aí só havia uma maneira de fazer aquilo que o Partido Comunista ditava. Nos anos 20, não. Enquanto o Lenin estava vivo, o Trotsky estava vivo, havia uma efervescência cultural. Os movimentos debatiam independente da política. Né? Depois, não. Knox foi um movimento criado por ele, né, pelo Dziga Vertov, que não é o nome dele é David Arctovich Kaufman. O irmão dele é o Mikhail e a mulher dele, Elisabetta. Então eles criaram esse movimento dos Knox, que se espalhou por toda a Rússia, no período revolucionário, né? Principalmente entre os anos 20 e 30, e que era um método, uma forma de fazer cinema, que ele julgava, né? Que fosse aprofundando no percurso da década, que ele chamou de cinema a olho, e depois de cinema verdade. É uma evolução, foram os dois processos teóricos que ele cinema a olho e o cinema à verdade. E isso aqui, que eram os grupos, eram grupos criados que tinham esse método, né, essa forma de filmar, de realizar os trabalhos, que era um grupo de discussão de cinema também, e de arte. É esse que são os Knox. Debaixo do edredom.